muito boa tarde, meio-dia e um. É sempre um conflito, né? Um bom dia ou boa tarde, né? A gente pode polemizar isso. Me lembra do filme Um Dia de Fúria, que o ator genial chega num restaurante, num McDonald's, e havia passado ali 1 minuto do horário do lanche, não quiseram servir o café da manhã para o cara e ele metralhou a loja todinha. Meu herói. Um dia de fúria. Eu quero muito fazer isso um dia, mas não vou conseguir porque eu não sou tão xarope assim. Então, 12:02 já é boa tarde. Há 2 minutos atrás seria cravado no meio. Há 3 minutos atrás seria bom dia. E se você estiver fora do planeta Terra, não faz sentido nenhum pensar o relógio. E se você morrer, ninguém vai te dar bom dia, boa tarde ou boa noite. Então vamos começar o nosso encontro com essas palavras boas, né? Otimistas. A Psi Martins, bem-vinda. Magno Basquiat, bem-vindo. Luiz Guasco, causador de live, bem-vindo. Quem mais tem aí? Quem mais? Vocês gostaram desse desenho? É meu. Enquanto a gente espera a galera chegar, eu vou mostrar para vocês. O que vocês veem aqui? Eu me empolguei esses dias, paguei de Nise da Silveira, ó, e fiz uma pintura espontânea. O que vocês veem nesse desenho? Me interpretem, vai. Quero ouvir. Vai, Basquiat, você é da arte. Fala aí, Basquiat, o que você vê aqui? André, esteticista, bem-vinda. Diretamente do Campo Limpo, Zona Sul. Vai, caralho, quero saber a interpretação de vocês. O que vocês veem aqui? A Psi Martins fala que viu um sushi. Porra, onde você viu sushi aqui? Que da hora, não consegui ver sushi aqui, mano. Salve, salve, Elô, já estão batendo aí os 8.500... 8.000, vou deixar isso aqui na testa para falar sobre sonhos. Será que dá? Estamos batendo 8.500 pessoas ao vivo. Eu sou a Nise e eu vou me exibir porque eu faço artes muito poderosas, cara. Pera aí que eu vou fazer uma coroa para isso. Não deu certo. Eu queria deixar isso em formato de coroa. Pronto, agora eu tô um junguiano raiz. A outra, a grande Elô, viu um ovo negro, uma flor negra e um ovo. A Arca de Noé, alguém viu? Muito bem. Que mais? Bom, minha gente, essa enrolação... ficou ridículo isso, né? Vamos lá. Mais uma vez para vocês verem e me interpretarem. Quem interpretar isso aqui vai descobrir tudo sobre mim. Tudo. Foi espontâneo. Ó, vou chegar mais perto para vocês verem o detalhe. O que vocês veem aí? Bom, vamos lá. 12:05, embromação concluída, vamos direto ao tema. Cecília Paiva, bem-vinda. Bem-vindo a todos. Depois eu vou abrir um tempinho se alguém quiser entrar ao vivo e fazer alguma pergunta, alguma colocação. Achei legal esse método. A ideia é que a gente não arraste aqui mais que 25 minutos, porque eu preciso comer na birosca aqui do cara da rua, uma comida com muito sal, porque eu odeio cozinhar. Ah, mas é feio falar que eu odeio cozinhar. Foda-se, eu odeio cozinhar, odeio casa, odeio serviço doméstico. Não sou o Rodrigo Spielberg. Odeio tudo isso. Se eu pudesse, teria pessoas fazendo tudo pra mim e eu deitado. Não acho nada legal, não caguei pra tudo isso. Mas um dia ainda vou mexer nisso e vou fazer minha própria comida e parar de ser um mimado filho único de Dona Marlene. Bom, o título é polêmico porque eu acho um despropósito ninguém falar disso, não é? Eu acho que o Jung, e sim, vou brigar com o Jung, foi muito infeliz de não problematizar isso, né? Que é
as palavras não são inocentes, que é essa ideia absolutamente tosca de que sonhos são interpretáveis, né? A ideia de interpretação de sonhos, e o gato já começou a causar aqui. A ideia de que sonhos são interpretados. Eu sou absolutamente contra essa ideia. Aliás, o Jung é contra essa ideia, só que ele não teve culhão de dizer isso, um tanto por talvez não ter sido uma questão relevante para ele, outro tanto porque de fato ele acredita na amplificação simbólica. E isso cai nas chaves da interpretação. Minha gente, o Jung atendeu um público de outra vibe, tá? O Jung atendeu um outro público. Não dá para comparar o público do Carlos Gustavo. Só para vocês terem uma ideia, o Jung e a sua patota atenderam Hermann Hesse, né? Físicos renomados, escritores renomados, né? Pessoal de outra questão. E ele não atendia muito jovens, né? Ele fala isso textualmente. O Jungão, Carlão, atendia uma galera depois dos 40, 50, galera com crise de sentido existencial, sacou? A gente está falando de... Esse é um ponto para a gente pensar os sonhos, de pensar contexto. Grande parte dos psicanalistas e dos colegas junguianos não pensam contexto, não pensam a época, não pensam a linguagem, não pensam os fatores inerentes à comunicação que estou analisando. E é sobre isso que eu quero falar, que eu acho que é uma área meio deixada de lado, tá? Bom, vamos fundamentar um pouco as minhas críticas ao Jung. O Jung, ele criou um método muito claro, muito documentado, específico da psicologia analítica, que é o método dialético. Já ouviu falar nessa palavra? Eu vou explicar ela muito facilmente. Vamos trazer um sonho qualquer inventado agora. Jeremias, um pastor da igreja evangélica, sonha que está sendo enrabado por um demônio de azul. Tá? É isso o sonho do Jeremias. Ai, credo, que exemplo tóxico, Milson. Traz uma coisa mais bonita. Bom, se você espera coisas bonitas para escutar sonhos, escutar o mundo onírico, escutar o inconsciente e trabalhar com o sofrimento humano, sinto lhe informar que é daí para pior as coisas que vêm, né? Você pode ser um humanista aí, sei lá, mas o inconsciente traz essas coisas aí. Então, peguem a imagem do demônio azul enrabando o pastor. Um psicanalista clássico já vai olhar para essa parada caçando disfarces. Né? A livre associação entra, ou seja, fale livremente sobre esse sonho, e o carinha deitado no divã ali vai começar a falar livremente e vai se afastando do demônio azul. Quando você vê, o cara está falando das fofocas da igreja, nesse exemplo fictício. Né? O psicanalista topa isso, clássico, ele vai por aí, né? Porque os sonhos, eles estão censurados, eles estão disfarçados, eles não querem dizer exatamente o que eles querem dizer, tá? O Carlos Gustavo, leia-se Jung, aposta que o sonho diz exatamente o que ele quer dizer. É que a grande e nobre arte de tratar os sonhos, de lidar com as imagens, tem a ver com a capacidade de ler contextos. Até aqui, estou me fazendo claro? Lia, Luiz, Magno, companhias adjacências, subam corações, likes, dopaminas para o meu sistema nervoso, senão eu acho que eu estou sozinho, estou triste, está uma bosta, eu vou desligar a live, quero corações. Muitos corações. Bom, vamos lá. Vamos lá. Quando Jung fala do método dialético,
que ele diz? A aposta do encontro junguiano é radical. Qual é a aposta radical? Um monte de coração subindo nessa porra. Qual é a aposta radical? O analista fantasia junto. Peguem essa visão. Mas, Milson, que coisa mais óbvia, mais tosca, mais babaca, né? Ai, o analista fantasia junto. Não parece aquela frasezinha alma humana contra a humana, senta na alma humana? Puta, foi foda, sentar na alma humana. Aliás, essa frase o Jung nem falou, tá? Se você ficar replicando isso aí, saiba que ele não falou isso. Bom, não é bobo. E eu vou te explicar o porquê. Entremos no exemplo fictício do pastor, esqueci o nome dele, que é enrabado pelo demônio azul. Pastorzão aí dormiu, um belo dia acorda com um demônio azul enrabando ele, com a imagem do sonho, né? Bom, vamos lá, vamos trazer a coisa para a prática, porque aí o bicho pega. O pastor começa a falar de que o demônio azul representa para ele uma força das trevas que está ajudando ele, né? Porque ele é um missionário, né? O capeta está querendo atrapalhar ele e tal. O que esse pastor está fazendo? Que é o que a gente faz? Aproxima da imagem. O que o pastor do demônio azul está fazendo? Ele está puxando a sardinha do sonho para um movimento de autoelogio. É isso que a gente faz com o sonho. Nós usamos as imagens para fortalecer o ego. Porque, afinal, o inferno são os outros, não é? Né? Os outros são problemáticos. Nós somos alecrins dourados. Né? Muito bem. Você está ali escutando. Olha o confronto que é uma análise. Uma análise boa é uma análise tensa. Tem uma tensão ali. Você está ali escutando o pastor falar que foi enrabado pelo demônio azul e que isso, na verdade, representa a espiritualidade dele elevada, né? Salve Bárbara, sabe todo mundo está chegando e tal. Só que você está na escuta em contato com a the fucking imagem. Você está ouvindo o que o analisando está falando, mas você precisa abraçar o capeta, que aliás é a imagem do capeta. Tá? Nessa que você ouve o cara lá, olha para a imagem cá, flutua a sua atenção, sente uns tereco-teco, né? E você sente, experimenta que você deve falar uma coisa que vai chocar o pastor e que é tão estranha essa coisa, tão perigosa essa coisa, que, por exemplo, esse pastor pode ir embora da análise e você pode cagar na análise. Você troca o pastor, põe um depressivo, troca o depressivo, põe um suicida, troque... Ou seja, a fala do analista é uma fala de alto risco. Ser psicanalista é trabalhar nessa tensão. E aí, você aí do outro lado, colega psi, ou quem está pensando junto, você fala para o pastor a sua interpretação que vai quebrar as pernas dele, ou não? Ah, Milson, você cometeu um ato falho. Você falou que não tem interpretação e usou a palavra interpretação. Boa, boa, bem pontuado. A questão aí é o seguinte, meus caros. Para sair dessa cilada de poder, a relação analítica é uma relação de poder. Enfiem isso na cabeça. Nós temos um poder ali em cena. Saber que isso é um poder nos leva a agir transferencialmente, contratransferencialmente no inconsciente. É isso a coisa, né? Bom, então agora vamos lá. Você tem a moral de confrontar o seu analisando? De verdade. Ou você é um analista, principalmente os junguianos, fofo,
acolhedor, amoroso. É o ninador de pacientes. Né? Não suporta a angústia no analisando. Deus me livre. Eu, Madre Teresa Junguiana, ou Madre Teresa Winnicottiana, deixar essa pessoa tão sofrida ir embora sofrida. Ó, céus! Querido, enfia uma coisa na sua cabeça. Se você é assim, muito provavelmente você não fez análise pessoal. Para valer. Né? Quem é muito firulinha e muito amoroso com esse excesso de mãe psicótica na relação com os analisandos, não fez análise pessoal. Precisa de fazer análise. O que eu mais falo para as pessoas, evitem junguianos. Evitem. 90% dos junguianos evitem. Porque são namastê quânticos, kardecistas, espiritualistas, que acham que tratar sonhos e lidar com o inconsciente é um exercício de yoga quântica do meu toba. Né? Não é isso. Não é isso. Né? Isso é uma distorção do campo junguiano. E aí é que eu entro. Voltamos para o exemplo do pastor enrabado pelo diabo azul. Né? Você confronta ou não confronta? Por sua conta e risco. Por sua conta e risco da sua análise pessoal, da sua supervisão, do seu recuo. Mas na hora que você está diante ali do fenômeno, meu filho, não dá para você ligar para o supervisor, ligar para o seu analista e fazer uma assembleia para pensar em que você vai falar. Como que você pode falar disso que te moveu no trato com sonhos pro analisando? Para que não seja uma interpretação de poder. Muito simples. Dá até medo dizer isso, né? Porque simplificar esse negócio é complicado. Qual é a simplicidade disso? Rigorosamente retornar o seu olhar para as imagens. Rigorosamente. Isso significa o quê? Pastorzão velho aí na análise, tá se autoelogiando com a imagem do diabo azul e rabando ele, você entrar com uma coisa às vezes do tipo simples, ó. Entra na imagem desse sonho. Pastor, qual é a sensação de estar sendo comido ou enrabado pelo demônio azul? Eu tô criando uma situação muito fictícia, entendam isso, né? A coisa muda de figura. Vocês conseguem pegar essa dica? Por exemplo, sonhos homossexuais, super comuns, né? Principalmente no hétero topzera que se acha o bem resolvido. Vale para as mulheres, super comum mulher hétera sonhar que está tendo relação lésbica. Né? O que faz o junguiano alecrim recém-formado? Vamos olhar qual a parte desse complexo. Será que é a ânima? Será que é o ânimos? O que você pensa sobre o seu feminino sagrado? Né? Cagou, zoou o fenômeno, atrapalhou a análise do analisando. Né? Você está só sendo um didata, você está pondo teoria onde não tem que pôr. Né? Deixa a teoria para lá. Deixa a teoria para lá. A questão é a seguinte, a imagem é uma cena lésbica ou uma cena gay? Vamos entrar na imagem. Tá fazendo sentido, galera, até aqui? Se tiver fazendo sentido, subam corações, muito corações. Vamos lá, subam aí, se estiver fazendo sentido. Se não tiver, 0 corações, tá bom? Bom, aí eu te pergunto, como diria o Marcelo Rezende, como que um psicanalista pudico, santo, quadrado, conservador e membro do MBL vai tratar imagens de orgia,
de homossexualidade, de psicopatia, de facada no pescoço, que são as imagens do inconsciente, fofos, né? Se você está esperando imagens floridas do inconsciente, sinto lhe dizer que a coisa na prática não é bem assim. Por exemplo, eu tenho, até pelo meu perfil, que é muito tresado, né, devidamente trabalhado, porque eu sou a favor do Vitor Pordel's, quando ele diz que era o cara do Hotel da Loucura, que loucura sim, mas com método, né? Deixa eu contar uma coisa para vocês, aí eu vou abrir para o Magno entrar, porque o Magno quer falar de um sonho dele e tal. Eu diria, Magno, que não vai dar para fazer análise porque a gente está acabando o tempo. Então, enquanto eu vou falar isso, formula uma questão aí para você entrar ao vivo e perguntar. Se não, compadre, a gente vai ficar muito tempo e a gente tem menos de 10 minutos, tá? Vai pensando numa questão aí eu te chamo ao vivo. Aí você faz uma questão mais rápida, tá bom? Então, vamos lá. Pelo meu estilo, e é rigorosamente certo a ideia de que cada analista tem um analisando que merece, eu diria assim, para desmistificar um pouco essa metafísica, né? Cada psicanalista só vai dar conta, ou o processo analítico só vai caminhar, se tiver algum tipo de conexão, compreende, dessa dupla, né? Muitos vão embora por conta disso, né? Vou trazer aqui uma imagem, entendam isso como um símbolo. Aqui no meu consultório, eu coloquei um quadro de um ET meditando. Isso é só uma imagem. Beleza. Certa vez eu atendi uma pessoa que fez a entrevista inicial, o processo comeu solto, a coisa rolou, e lá, depois de 6, 7 meses, assim, numa das falas mais coloquiais de uma análise, ela comenta: sabe por que eu fiz análise com você? Eu falei: não sei, né? Porque tem aquele ET ali. Aí ela me conta que ela tem o mesmo ET tatuado. E tem tudo a ver, porque era um simbolismo psíquico dessa pessoa de se sentir alienígena, né? Uma experiência muito comum. Tira o ET, tira o quadro do ET e entenda o seguinte: o teu analisando, ele te saca. Você consegue entender isso? O teu analisando saca quem é você. Psicótico, então, ele capta os seus processos. Borderline, odeio esses nomes, mas só para fins didáticos, também vai te sacar, né? Então, a relação analítica e o trabalho com as imagens oníricas passa a 1000 quilômetros da ideia de interpretação. Não é um exercício intelectual. Enfiem isso nas vossas cabeças de cima e de baixo. Trabalho com as imagens oníricas é o trabalho com a estética da psique. Nossa, Milson, o que é a estética da psique? É o seguinte, filho, se vem um sonho de um psicopata, muito comum, né? A pessoa sonha que tem um psicopata perseguindo ela. É um psicopata, sacou? Então, você não pode tratar essa imagem na sua escutinha ali, bonitinha de doutorzinho, como sendo uma coisa seca. Fale mais sobre o psicopata. Vamos, Jeremias, quais são as suas associações com o psicopata? Isso é seco. Isso é análise sem alma, tá ligado? A questão é, caralho, bicho, você é interno, né? Você não vai ficar falando isso ou pode falar. Mas a questão é assim, puta que eu pariu, um maluco sonhou com um psicopata, mano. Que porra que tem nesse psiquismo aí? E aí, o que eu faço agora com isso? Entendeu? Tanto que você começa a ficar mais cansado ao trabalhar com sonhos. Você começa a sentir pânico. Você acaba um dia de atendimentos. Quantas vezes eu não acabo um dia de atendimento? Eu já estou um pouco mais macaco velho e eu percebo, maluco, deprimi. Deprimi fudidamente. Né? Ah, é porque é o cansaço físico? Não, é o contágio psíquico. Aquelas imagens oníricas que eu tratei estão aqui, rodando, rodando, rodando em mim. Pegaram a visão?
não tem nada de interpretação aí. Tá? Voltando um pouco ao Jung. O Jung tem uma aposta, e eu super respeito a aposta do Jung, acho que é muito boa, mas na minha clínica não faz sentido nenhum. E aí a minha incompetência, não sou erudito como Jung, né? Como diz a Mineris, é um cara que tem um saber enciclopédico. O Jung, o Jung escreveu tanto livro que você precisa de umas 5 vidas para dar conta do que o cara escreveu em uma sem internet. Então, a gente precisa ter esses parâmetros, né? Mas o Jung, ele acreditava que em certos casos, em raros casos que um analisando conta um sonho, você tem que fazer uma amplificação simbólica. O que é isso? Contextualizar o sonho desse camarada na cultura. Contextualizar o sonho dele em narrativas mitológicas, né? Dizer algo dessas narrativas para o analisando que em tese ajudaria esse analisando. O que faz os riomanianos de São Paulo? Eu tenho uma porrada de amigo riomaniano, vou ficar bravo. Os riomanianos de São Paulo entendem que o trabalho de análise com sonhos e com analisando é encontrar o maldito do deus grego que está lascando com a cabeça da pessoa e ficar falando disso. É entrar numa pira arquetípica, tudo é arquétipo, né? E é imitar a erudição do Jung. Basicamente é isso. É uma boa definição de grande parte das coisas riomanianas que eu vejo por aí. Vejo muita coisa boa, mas o que eu vejo aí? É o poder de imitar uma sabedoria do Hillman, que era um cara pop. Hillman era mais um cara da literatura, tal, e que predomina uma ideia de arquétipo, compadre, que para mim é papo furado para quem vive no Brasil, numa era fascista, tá com depressão, angústia, todo fudido, você ficar enfiando deus grego, deixa as porra dos deuses gregos lá no Monte Olimpo. Posição pessoal minha, tá? Se você gosta de trabalhar com os deuses e vê sentido terapêutico nisso, falou, direito teu, é a tua clínica, estou falando do meu lugar de cala. Bom, para finalizar e abrir aí para a participação do Magno, ou quem quiser entrar. Sonhos não são para serem interpretados. Sonhos são para serem sorvidos, experienciados no corpo, refletidos de um lugar de encantamento, né? Tratar imagens oníricas passa por o analista sair do lugar de doutorzinho, sabe tudo, e teórico, e entrar em contato com as imagens. Quer dizer que dá para fazer isso sempre? Não. Né? É a mesma coisa que você ir conhecer alguém. Né? Deu match no Tinder, presencialmente a pessoa pode ter mau hálito e acabou o seu rolê. Né? Não dá para ficar sempre em contato com todas as imagens. Né? Mas o esforço de fazer isso faz com que a ambiência analítica potencialize as imagens do sonho. Né? E aí eu gosto muito de acrescentar à minha fala, talvez seja um clichê meu, o seguinte: faz sentido para você isso que eu estou dizendo? Isso eu aprendi com a teoria sistêmica. Porque às vezes eu tenho umas vibes com sonhos de analisando, que o analisando conta um sonho, você faz uma leitura muito rápida, você tem insights, você costura o bagulho dentro de você. Isso é uma função analítica, isso é uma mente analítica. Porque você escuta o analisando durante muito tempo, e quando ele traz uma imagem de sonho, o teu inconsciente já produz muita coisa. E aí o risco é você achar que é a the fucking interpretação, né? Tipo, então, se você acrescenta como pergunta, se você pergunta se faz sentido, se você dá o direito do analisando discordar do seu olhar para a imagem, essa é a dialética junguiana.
que se aproxima muito mais de uma boa transa, de um movimento erótico, do que de um movimento conceitual. Não é? Então é necessário erotizar a relação analítica. Né? É o movimento do Eros que faz as conexões devidas, as transformações devidas. Né? Os cursinhos de formação costumam matar o Eros e jogar pessoas com as cabeças gigantes, conceitualizando o rolê. Polêmico, pesado, alegre, divertido? Qual será a visão que você faz de mim nesse encontro? O Petrúcio pergunta, já leu uma investigação sobre a imagem de Hillman? Petrúcio ou a Petrúcio? Petrúcio. Não li não, cara. Não sei se isso é um texto ou tá num livro. Se você puder cantar a bola, eu já li alguns livros do Hillman, mas não tô lembrado desse negócio não. Eu tenho uma relação de amor e ódio com o Hillman. Né? Já li textos muito bons deles, por exemplo, Picos e Vales, né? Que é um texto que faz uma reflexão sobre depressão, achei fantástico, mas me incomoda muito as voltas que o Hillman dá. Né? Enfim, não tenho lá minhas questões com o Hillman. Né? Já fui em vários eventos dos Hillmanianos, né? Então, e tem muita coisa boa rolando por aí. Alguém quer entrar para fazer uma pergunta e a gente finalizar? Uma pergunta rápida, objetiva, porque eu preciso comer ovo. Hoje eu quero comer ovo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode entrar comigo ao vivo. Magno, você vai querer entrar, irmão? Você está aí ainda ou saiu fora? Ah, ele apareceu aí. Olha só, o nosso galã aqui do grupo. Ó. O cara é bonitão, se liga só. Ontem entrou uma pessoa que estava transando na sala. Uma coisa assim, muito impactante. Salve, Fala, Wilson. Magno. Beleza? Tudo bem, cara? Tudo tranquilo. Você canta, velho. Você tem um Então, naipe de cantor, mano. Você tem não, naipe. todo mundo já. Mas não tenho, não, essa pretensão assim, não. Fala pra Apesar de galera gostar muito. de onde que você é, como é que você chegou na página e tal, só pra galera saber quem tu é. Então, eu me chamo Magno, a galera me conhece como Magnose, né? Eu acho que tava rolando o feed aí do Instagram um tempo atrás, Aham. e aí eu vi o inconsciente, né? Tudo que remete a inconsciente já deixa a gente um pouco assim, quando a gente tá nessa busca aí de se conhecer um pouco, né? Uhum. E aí eu conheci dessa forma, mas pelo que eu lembro bem, foi basicamente isso. Uhum. Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte, Uhum. e sou artista plástico, né? E estou estudando psicologia também. Estou no Show. primeiro período ainda. Show. Ah, e a pergunta que eu tinha para fazer, Milson, já que a gente tinha falado a respeito lá do sonho, né? Não vai ficar para agora, Sim. mas era basicamente assim, porque eu sou muito bombardeado já há um tempo, desde 2017, por muitos e muitos, muitos sonhos, né? Uhum. Eu escrevo isso todo dia Uhum. e mas assim, uma coisa que me chamou bastante atenção logo no início quando conheci o Jung foi a respeito da individuação. Uhum. E há um tempo atrás, eu tive um sonho em que ele dizia, ele aparecia para mim, o Jung, e pegava alguns dos meus desenhos, estava numa mesa. Ele tinha vindo só para me ver e tal. Eu falava, nossa, o Jung tá aqui só para me ver, não acredito, cara, e tal. Uhum. Aí ele pegava os meus desenhos e dizia assim: isso é o início da individuação, não sei, ele falou em Uhum. espanhol, liberação, Uhum. liberação. Uhum. E aí eu interpretei como individuação, né? E aí eu fiquei me questionando: será que estou realmente no processo de individuação? E a minha pergunta vai dentro disso, que é quais os riscos de se ter um sonho como esse e de realmente acreditar que você está nesse processo de individuação que a gente sabe que não é uma Show. coisa tão fácil, bonitinha assim, né? Show. Eu queria que Maravilha. você falasse alguma coisa disso. Maravilha, irmão. Maravilha. É perigoso? O que é que acontece? Tá, Para quem é assim, tá. Então.
primeira coisa aí, o Magnose, da hora a sua pergunta, seu sonho e seu percurso todo aí, né? Primeira coisa, assim, dentro de um processo analítico, é que a gente vai construindo, justamente na ideia de processo, os sentidos para pensar esse desenrolar das imagens, né? Sonhar com Jung pode ter trocentos e 50 milhões de significados, né? Então, já que você trouxe o seu exemplo, eu não estou analisando o seu sonho, tá? Porque a gente não te conheço, não tem. Vou pegar como um exemplo geral, assim, né? Aliás, legal que você tem coragem de expor, assim. Então, sonhar, o que o Jung descobre é que as forças do inconsciente se personificam. O que isso significa? Quem é o Jung do seu sonho? Né? Como que essa mente, como que essa psique usou essa figura da cultura, o Jung, provavelmente porque você estuda, lê, etc. e tal, para te cantar alguma bola. Né? Aí a gente tem 1000 possibilidades. Por exemplo, né, o Jung tem uma definição, 3 olhares possíveis, assim, mais genéricos. Esse sonho pode ser um sonho complementar. Então, como se o teu psiquismo quisesse complementar alguma coisa que a tua consciência e teu ego não está enxergando. Né? Então é só uma complementação, tipo um toque. É como se a psique quisesse te dar um toque, tá ligado? E ele pode ser um sonho compensatório. Aí seria outra coisa. Na verdade, sonhar com Jung pode ser uma forma de exagerar a sua importância para você mesmo. Porque na consciência, você tem um complexo de inferioridade gigantesco. Lembrando, não estou falando de você. Tá? Não tenho elementos para pensar nada disso. Né? E eu acho que, às vezes, os sonhos são retratos apenas. Retratos do psiquismo. Congelam uma imagem. Sacou? Agora, a ideia do conteúdo do sonho, quando fala dos perigos da individuação, né, e do que isso significa, é bem interessante, né? Porque Sim. Individuação é totalmente perigosa. Não existe uma vírgula da individuação que seja agradável, iluminada e amorosa. Porque a individuação é se constituir. A individuação é se separar das imagens coletivas, do psiquismo alheio, e você ir formando um caminho de vida, um caminho de personalidade, um caminho de escolha sexual, um caminho nas artes plásticas, um caminho na psicologia, né? Então, a própria fase do Guimarães Rosa, né? Viver é perigoso, né? Entraria aí, né? Então, assim, como é que eu trabalharia esse sonho se a gente estivesse num ambiente analítico? Primeiro, eu ia querer saber quais eram as sensações que você teve nesse sonho. Quem era o Jung para você? Quem é o Jung para você? Te despertou afetos alegres? Você ficou tímido? Você ficou contente? Você se sentiu perto de um grande camarada? Não é? Essa figura do Jung tem relação com alguma coisa da sua vida pessoal? Né? Será que tem alguma relação com figuras tipo pai, tio, irmão, mestres? Eu brinco com você do Basquiat, tá ligado? Da arte e tal. Então, você vai rodando em torno da imagem, tá ligado? Para sacar o colorido afetivo, sensorial, emocional das imagens. Não é racional. Um junguiano clássico, o Magnose, ele tiraria uma interpretação do ânus, né? E ele falaria para você, nossa, que interessante, o Jung apareceu no seu sonho. Nossa, que privilégio, hein, cara? Né? Tipo... Oi?
E não é a primeira vez, ele já veio outras vezes. Pois é, pois é. O junguiano clássico, assim como o psicanalista clássico, eles perdem a curiosidade com as imagens, né? Então, quando você perde a curiosidade, você deixa de trabalhar com sonhos. É assim que eu entendo. Até porque, Magnose, o inconsciente é implacável. A gente está lidando com forças da natureza. Então, o inconsciente não quer agradar o nosso ego. Cagou para o nosso ego, entendeu? O que o Jung postula é que a mente, o psiquismo, ele tenta fazer uma homeostase energética. Né? Então, há uma tentativa do psiquismo em trabalhar numa dinâmica de mostrar aquilo que não está sendo visto. Como se fosse mostrar as nossas costas. A gente não consegue olhar as nossas costas. Precisa do espelho de alguém falando. Tá? E eu acho que é interessante porque quando eu encontrei ele, eu acho que ele vinha... E ele falava inglês, né? Eu consegui entender, e depois ele falava espanhol. E engraçado que a gente estava no meio da rua e tinha uma mesa. A mesa estava cheia de alguns trabalhos, algumas mandalas, alguns desenhos meus. E aí ele pegava assim, né? Então eu acho que o fato de ser as mandalas, os desenhos, eu acho que remete um pouco à questão artística, pela qual eu já me... se eu estivesse trabalhando com você, ou se você me permite dar esse toque fora do ambiente analítico, sugeriria para você pintar essas mandalas do sonho. É um artista plástico, né? Sim, sim. Então, acho que você poderia, eu sugeriria, né, de você representar isso num quadro, num papel, quem sabe fazer a imagem do Jung, né? Dependendo da liga da conversa, entendeu? Sim, sim. Porque isso, às vezes, os sonhos, eles dão também essas pistas, né? Certo, hombre? Desculpa a rapidez aí, é que o tempo está curto. Tranquilo, tranquilo. Eu agradeço muito aí a participação. Já que você falou nisso, vou até vender meu peixe aqui, ó. Fazer o quê? Olha! Vender meu peixe. Ah, e você está vendendo essa... Tô fazendo para mim, na verdade. Essa aqui é pessoal, aí eu tô terminando aqui. Show, galera. Entrem no Instagram dele. É um artista plástico, cara que produz coisas muito bonitas, tal, e dê uma força. Como é que chama lá? Como é que te acha, mano? Sua página? Magnose Art. MAGNOZYYART. Beleza? Maravilha, irmão. Satisfação. Obrigado por confiar e contar seu sonho aí. Tamo junto. Valeu, cara. Eu que agradeço. Tamo junto. Abraço. Joia. Valeu. Vamos ver aí se tem mais alguém querendo entrar, mais uma pessoa diretamente de Natal. Da hora isso. Saiu o Magnose. Sensacional. Que legal, né? Como enriquece o relato. Alguém quer entrar? Mais uma pergunta pontual para finalizar? Falei pra caralho, né, mano? Nossa senhora. Confinamento, né, mano? Foda, a gente sai falando que nem louco. Alguém mais quer trazer uma questão? Corações subindo, corações subindo. Para quem está entrando agora, nós temos aí um passeio sobre a ideia e a desconstrução de que se interpreta sonhos. O maluco aqui deu uma dica de um livro do Hillman, o Petrucci, que é o Trabalho com Sonhos, se eu não me engano. Não, a investigação sobre a imagem. É um livro. Vou atrás desse livro. Bom, alguém quer fazer alguma pergunta? Só mais uma franjinha desse papo. Para se tratar com sonhos, você precisa ter uma castração grande. Sua piroquinha tem que ficar muito pequenininha e o seu grelão tem que ficar quase invisível. Por quê? Porque você precisa abandonar a ideia de querer entender os sonhos e de querer fazer de toda a sessão uma sessão entendível. Compreende isso? A divina treta. Olha os nomes dos bagulho que parece aqui, mano. Quem é você? Da hora.
Gato esse rapaz aí, hein, Milsons? Qual é o nome dele? Magnose. Magno, diretamente de Natal. Chega junto no inbox. Quem sabe um Tinder da Rua do Inconsciente. Vocês entenderam? O grelhinho tem que baixar e a piroca tem que ser cortada. Porque, a rigor, você é um escravo do fenômeno, do encontro analítico. Não está no seu poder tornar a exploração analítica um resultado. E é muito... Ah, a namorada dele que falou isso. Mano, vocês estão de brincadeira. Casalzinho causando na live, hein, mano? Gato esse rapaz aí, Milsons. Ó, se você ler aí, Magno, a sua mina tá me cantando. Ó, lê ali, ó. Gato esse rapaz aí, Milsons. Perdeu o Playboy. Treta na live. A mina me elogiou. Bom, então, o fenômeno, encontros analíticos, não são encontros para resolução de problemas. Eles são encontros para aberturas. Você vai abrindo, você vai aprofundando, você vai fazendo alma, se quiserem assim, né? Então, aprender a deixar um sonho aberto, ou partes do sonho, e o analisando e ir embora, zoado, mal, cambaleando, te xingando e te odiando, é uma arte. Bons analistas recebem cargas maciças de amor, sem achar que são os gostosos do rolê, são pessoas importantes, mas recebem cargas maciças de ódio. E isso é realmente escutar as imagens e trabalhar com sonhos, ser afetado por elas, né? Essa experiência estética do processo. As teorias tendem a atrapalhar a gente. Por isso que eu insisto para todo mundo. Faça uma análise para valer. Para valer. Para valer. Divina Treta comenta. Deixa salvo que a net aqui tá uma bela bosta. Vai ficar salvo, Divina Treta. Eu lembrei da música do Caetano, Vaca de Divinas Tetas. Desculpa a associação, é que Divina Treta lembrou Divinas Tetas, do Caetano. Bom, mais alguém? Fechamos? Quero muitos corações dopaminérgicos agora, para a gente fechar esse encontro. Tá bom? Que ele tenha sido um encontro alegre, afetivo, incomodante, que tenha te gerado incômodo. E é isso, minha gente. Vou comer agora no bar do Charles. Falou? Até o próximo, então. E, não deixem de ler esse livro. O Mundo Interior do Trauma. Isso aqui é uma obra-prima. Donald Kauschet. Ele vai falar das defesas arquetípicas do espírito pessoal. Isso é um livro para trabalhar traumas, para entender sonhos com psicopatas, com assassinos, com abuso, com estupro, com as imagens de horror que o inconsciente brota. Por isso que é o Hilma lá, O Mundo das Trevas. Não deixem de ler esse livro, tá? É uma obra-prima, muito bem escrito, com trocentos exemplos clínicos. Um beijo no seu coração, que Jeová não te abençoe. Tchau!